Shalom Ubrahá. Hoje vou revelar coisas que vão acontecer no ano de 2026 e no final do ano de 2025. Assim como Deus me mostrou, tenho que dizer as coisas, porque é necessário que eu declare e testemunhe os sinais que o Deus Altíssimo fez comigo. Segundo, ninguém, prestem bem atenção, ninguém, mas ninguém está isento de que Deus o advirta, de que Deus faça chegar a mensagem que ele precisa entregar para várias pessoas. E é por isso que hoje vou dizer coisas que Deus me mostrou. E quero que prestem muita atenção, porque depois não quero que fiquem alegando ignorância e que não digam que Deus não falou antes das coisas acontecerem. Tomara que este vídeo chegue a muitas pessoas. E para que isso aconteça, vou te convidar a se inscrever no canal, se ainda não se inscreveu, e a deixar um like no vídeo. Toda a glória e toda a honra sempre daremos ao Senhor. Primeira coisa que tenho que dizer, senhores, é que vi, irmão, como Deus sacudia a nação do México. Vi um grande abalo, um forte estremecimento, irmão, para a nação do México. Senhores, vi muita água, vi terremotos também para essa nação. Deus está mandando o México para que o México se volte para Deus, para que o México se volte para o Senhor. Porque é o momento do arrependimento, é o momento em que Deus quer que as pessoas se voltem para Ele. Onde Deus quer que as pessoas busquem ao Senhor de todo o coração, onde Deus quer que o busquem a Ele. Agora, mais do que nunca. E continuo dizendo coisas que o Senhor me mostrou para que as pessoas sejam advertidas. Senhores, vem um novo plano, vi um novo plano, e esse plano, senhores, era para querer, irmão, nos trancar de novo. Vi um novo plano, irmão, que era como para querer nos trancar de novo, que era como para querer de novo, irmão, nos trancar. Você sabe, com variantes, com doenças novas, irmão, contagiosas em alto nível. E você lembra da profecia que eu te dei no ano de 2024 para 2025? Que eu vi um vírus novo, que eu vi, irmão, variante, vi como isso do Covid variava. Você sabe do que estou falando, irmão? Não quero ser muito explícito, porque o detalhe é que esse vídeo chegue a muitas pessoas, e não que seja vetado, não que seja bloqueado. Amém. Então você se lembra desse vídeo? E depois aparece, neste ano que está acontecendo agora, que tem uma variante, irmão, da doença de 2020, que está se espalhando, irmão, muito forte, e que a OMS está falando que querem fazer lockdown. Essa profecia começou a se cumprir, profecia que eu teria dado para você no ano de 2024, para este mesmo ano de 2024. Hoje eu digo algo muito claro e quero que as pessoas escutem bem o que eu vou dizer, porque eu vi essa doença. Irmão, como entrava, irmão, é aparentemente irmão da mesma coisa, mas agora sim ia se espalhar em muitos lugares e iam falar disso, irmão, de confinamento. Oremos a Deus, senhores, porque esses são planos da elite, esses são planos, irmão das trevas, para querer encerrar, para que não se pregue o evangelho, para querer prender muitos homens e mulheres de Deus, para que a palavra não chegue onde tem que chegar. E por isso, irmão, é que peço oração, peço clamor por cada uma das pessoas que estão me assistindo no mundo inteiro, por todas as nações. Deus está chamando, irmão, a atenção dos italianos. Itália, Deus está chamando a sua atenção. Vejo, senhores, vejo atentados nessa nação, tenho misericórdia, oro a Deus para que Ele tenha piedade. Aqui essa pessoa, senhores, eu vejo um atentado, que Deus tenha misericórdia. É preciso orar, irmão, pela Itália, é preciso orar para que Deus tenha piedade, para que o Senhor tenha misericórdia. E as pessoas, irmão, possam voltar-se para Deus e as pessoas possam se arrepender. E que entendam que não é o catolicismo, que não é o que dizem, mas sim o que o Senhor diz. Mas sim o que Deus quer que os homens entendam, mas sim o que Deus quer que os homens sigam, que é o seu caminho, que são os seus preceitos, que essa religião, irmão, do catolicismo,
E a grande meretriz? Deus me falou sobre o Papa e vi planos dele contra a igreja cristã. Irmão, fui a um túnel, a um subterrâneo no Vaticano, onde fazem muitas reuniões, e Deus já me levou aqui anteriormente. Irmão, vi que esse homem fazia planos para atacar a igreja de Cristo. E tudo isso, irmão, você vai ver no ano de 2026. Vi cartas que eram enviadas a muitos presidentes para que atacassem isso. Irmão, como se fossem atacar os protestantes, como se levantassem, irmão, contra os protestantes, contra essa liberdade de culto. E não estou dizendo que é de maneira brusca, estou dizendo que não é de maneira direta, mas sim com leis, que muitos políticos vão submeter ao Congresso porque já veio ordem de cima. E secretamente querem causar problemas para a Igreja de Cristo nas diferentes nações da América, programado e impulsionado pelo Papa. Eu venho te dizer, instrumento das trevas, que você não vai conseguir contra o povo de Deus, contra os protestantes, porque o Senhor nos chamou para ser luz em meio às trevas. Senhores, eu preciso ser direto, preciso falar claramente, preciso dizer o que Deus me mostra. Irmão, eu te convido a dar um joinha, você que está chegando, deixa o like, compartilhe isso com alguém, porque eu preciso dizer, irmão, as coisas exatamente como o Senhor me mostra, sem tirar nem acrescentar nada. Vi a morte de um famoso ator de pele morena, de pele negra. Irmão, um ator que muita gente vai chorar. Esse homem, um ator que teve muitos filmes bem reconhecidos, bem famosos, vem uma comoção para Hollywood. Vão aparecer, irmão, muitas pessoas à tona que estiveram, irmão, assim como Pusdari, fazendo coisas em segredo, que estiveram, irmão. Porque há muitos que já foram pegos e estão sendo pegos. Mas a gente que esteve fazendo isso, irmão, e vão ser desmascarados. Gente igual ao Harvey Weinstein, esse produtor de cinema, também vão cair um por um para que saibam que com Jeová ninguém mexe. A maioria dessas pessoas que você não acredita, irmão, pertenciam à elite. Não à elite. Elite eram tentáculos da elite, eram peças da elite do quebra-cabeça. E Deus me mostrava em seitas, fazendo culto satânico. Você sabe do que estou falando, irmão? E aqui, irmão, oferecendo em rituais a muitos. Uau, tem coisas, irmão, que eu não posso ser muito explícito, ser muito claro, mas você sabe do que estou falando. Muita dessa gente, senhores, eu vi em visão antes de explodir todo esse escândalo, antes de explodir toda essa confusão, senhores. Vocês sabem que Deus já tinha falado comigo sobre isso, e que Ele ia revelar essa máfia, que ia expor esses escândalos, que estavam em Hollywood, bem quietinhos, só em Los Angeles. E eu ia expô-los ao mundo. Porque, como diz a Bíblia, o céu e a terra passarão, mas a sua palavra não passará. Nenhum ímpio ficará sem a sua recompensa. Continuo falando porque Deus mostrou para o meu irmão a nação da Argentina. Argentina, este ano vem um reafirmamento. Deus vai fazer algo grande com a Argentina. Vem um reafirmamento sobre a Argentina. Na Argentina, as promessas que Deus te deu, o Senhor vai cumpri-las para a Argentina. Argentina, vem um reafirmamento sobre vocês. Deus ainda não terminou com vocês. A economia da Argentina, irmão, vai continuar se restaurando e se levantando aos poucos. Porque Deus viu os clamores desesperados da Argentina e Deus vai responder à Argentina. Em vez de ir embora, gente, vai chegar gente até vocês, vão chegar muitos turistas. Porque quando uma terra se volta para Deus, quando uma terra reconhece Deus como seu Senhor, então o Senhor diz que vai abençoar e curar a sua terra. Argentina 2026 é o tempo de reafirmação da cura deste povo, da cura sobre esta nação. Então, Argentina, agarre a palavra, agarre a palavra. A promessa de Deus, porque o que o Senhor me mostrou para a Argentina vai se cumprir, porque o que o Senhor me disse vai se manifestar. Argentina.
O tempo de Deus está chegando sobre vocês. Tio, ele me falou da Colômbia, Deus me falou da Colômbia e me disse que para a Colômbia, irmão, Deus vai trazer avivamento. Vem um tempo, irmão, de avivamento que permitiu tudo isso de Gustavo Petro. E ele me mostrou, irmão, coisas que vão vir à tona, que ainda faltam aparecer deste governo. E ele me mostrou que em 2026, ouça bem, vi a mão de Deus cair aqui, irmão. Sobre este governo, prepare-se, povo da Colômbia. Porque à noite você estava chorando, à noite você estava em prantos, à noite você estava triste, mas de manhã vem a sua alegria, de manhã vem o seu gozo da parte de Deus. Colômbia, Colômbia, prepare-se, porque Deus vai fazer justiça por você. Colômbia, prepare-se, irmão. Eu fui a pessoa que profetizou sobre esse presidente chamado Petro antes dele ganhar e disse como seria o seu governo, tudo isso que está acontecendo, senhores. No entanto, agora eu digo à Colômbia, da parte de Deus, que espere um pouco mais, porque há um de repente da parte de Deus que vai chegar. E eu digo que isso vem, senhores, e vejo que a mão de Deus cai sobre esse homem chamado Gustavo Petro e sobre muita gente do seu governo. Preparem-se, preparem-se, porque saberão quem é Jeová. Irmão, convido você a curtir o vídeo, você que está se inscrevendo. Se ainda não se inscreveu, compartilhe isso com alguém para que ninguém tenha desculpas. Quando Deus começa a cumprir as coisas, quando as coisas começarem a acontecer, para que não digam, é que ele não sobe os vídeos, depois que tudo acontece, nós já subimos todos os nossos vídeos um ano antes de acontecer. Para que ninguém alegue ignorância, para que ninguém alegue ignorância. Peço oração por Henrique Igreja, já que em 2022, Deus me deu uma profecia de que ele iria ficar acamado. Henrique Igreja, em plena turnê, anunciando sua turnê completa em 2023, Deus vem e me diz, diga ao Henrique Igreja que no ano que vem, ou seja, em 2023, ele vai ficar acamado à beira da morte. E até hoje esse homem, irmão, descuidou da sua carreira. E até hoje esse homem, irmão, caiu gravemente ferido por uma pneumonia, irmão, que até hoje não conseguiu se levantar. Peço oração por ele, mas esse homem não quer obedecer a Deus, que já o avisou que, se não buscasse a Jeová, isso aconteceria. Henrique Igreja, Deus quer que você se arrependa em Cristo e busque ao Senhor. E alguém que corte esse pedaço do vídeo e envie para ele, porque esse homem, Deus quer salvar, Deus quer te curar 100%, mas você precisa entrar nos caminhos de Deus. Procure esse vídeo, tenha o de 2022. Sei que você precisou suspender sua turnê em 2023 e ainda não conseguiu se recuperar desde então. Henrique Iglesias, eu fui o profeta que profetizou isso. Quando você estava bem, com saúde, tranquilo, anunciando sua grande turnê por aqui. E Deus me disse, diga a ele que o oleiro ficará de cama no ano que vem. O vídeo foi gravado em 2022 e sua doença ganhou destaque na mídia em 2023. Em plena turnê que você teve que cancelar, eu me lembro, muita gente me marcou, isso saiu na revista People. Ganhou destaque confirmando o que tinha acontecido com esse homem. Isso Deus já tinha me revelado e já tinha me mostrado. E aí está o vídeo com data. Henrique Igreja, eu te convido a que você volte para Deus, te convido a voltar para o Senhor, te convido a voltar para Cristo Jesus, te convido a voltar para o Senhor, te convido a voltar para Deus. Deus está chamando um famoso merengueiro do meu país, que em seu tempo foi muito famoso. Essa palavra já foi dada a ele. Nós nos encontramos em um voo onde eu ia pregar para a nação do Paraguai. E ele ia? Não me lembro para onde ele ia, mas acho que ele ia. Não sei se era para a Venezuela. E nos encontramos no Panamá, na Dominicana, desculpe, para pousar no Panamá em um voo da Copa. E ele se chama Wilfrido Vargas. Wilfrido Vargas. Lembre-se da palavra que Deus te deu por mim. É hora de você buscar a Deus, porque eu vi um ataque de morte de Satanás planejando um ataque de morte contra você. E você precisa se voltar para Deus,
precisa se preparar, precisa se acertar com Deus. Porque o senhor Wilfrido Vargas está chamando sua atenção. O Senhor está chamando sua atenção. Deus está chamando a atenção das pessoas, senhores do meu país, do país. Deus está chamando a atenção de muitas pessoas para que se voltem para Deus. Vi um famoso apresentador chileno cair morto, um homem de notícias que estava na mídia. Um homem famoso deve voltar-se para o Senhor. Obrigado. E vi esse homem de pele clara com um paletó cinza. Ele precisa se voltar para Deus. Ele precisa buscar o Senhor, senhores. Deus está chamando a atenção das nações hoje, mais do que nunca, hoje e para sempre. Deus estava falando comigo sobre a Guatemala, o presidente da Guatemala, o Senhor dos Senhores, vai trazer juízo sobre ele? Porque não tem andado de acordo com os preceitos de Deus, porque não tem andado de acordo com os preceitos do Senhor, porque ele se esqueceu. Onde Deus o colocou, outra pessoa, mais do que Deus, me usou para profetizar sua vitória. Mas Deus me mostrou ele indo até um bruxo, mas Deus me mostrou ele recebendo rituais de xamãs. Deus me mostrou ele no marô, consultando adivinhos com feitiçaria. E o Senhor me fez saber que sobre esse homem também vem o castigo de Deus, sobre esse homem também vem o castigo do Senhor, porque ele não seguiu a Deus. E Deus me mostrou, senhores, planos da elite e vi que vão se intensificar. Ouça bem. Planos, irmão, para coletar isso já está em muitos lugares, mas estou falando de uma intensificação que ele vai dar. Ouça bem a chegada do selo da besta. Eles vão coletar, ouça bem, eles vão intensificar, irmão. Testes não só de biometria, mas de outras partes do corpo. Ouça o que estou falando, porque em muitos lugares já existe biometria. Com a íris, eles capturam a sua íris. Eles vão coletar, irmão, informações. Isso vai desde impressões digitais até a íris do corpo, senhores. Vão se intensificar, ouça bem. Grupo de testes biométricos no corpo, irmão, com a saliva. Irmão, vão colocar algo assim na sua boca? Vi, irmão, em muitos lugares que isso vai se intensificar para coletar informações, porque através dessas informações eles estão preparando uma tecnologia. Que é, irmão, que vai ser o selo da besta. Ouça o que estou falando, vem o Espírito, irmão. Tudo isso, e o Senhor me dizia que tive tudo isso, sabe por que é? É porque está coletando os dados das pessoas, porque tudo isso vai dar as boas-vindas ao selo da besta. E vi pessoas muito felizes caminhando. Irmão, fazer o escaneamento da íris, colocar a digital em qualquer lugar, vi outra tecnologia. Irmão, na língua, que colocavam algo, pagavam para as pessoas, para que elas dessem sua íris, sua digital, isso também, irmão. E vi outra que era como se colocassem assim, irmão, como você vê quando uma pessoa está no hospital e colocam coisinhas aqui no peito, vi outra cena que era assim. Senhores, tenham muito cuidado, porque o Espírito está me mostrando coisas muito fortes. E tem gente, senhores, tem gente, irmão, que está em Nárnia, tem gente, irmão, que está em Júpiter. Senhores, por favor, é tempo, aleluia. É tempo das pessoas colocarem sua fé em Cristo. É tempo das pessoas voltarem para Deus. Dias difíceis estão chegando. Dias adversos estão chegando. Dias tremendos, senhores. Vejo como isso se torna muito viral e resolvem nas redes sociais. Um avistamento, irmão, de algo, e isso eles replicam, irmãos. Órgãos de inteligência de nações respeitáveis, como o Pentágono, ou seja, dos Estados Unidos, que se chama Pentágono, e de outros lugares, senhores. E vão dizer que a aproximação de um extraterrestre, irmão, de uma nave, que eles têm algo, irmão, e vão falar sobre isso, irmão, sobre algo que vão reconhecer que sim. Que disso? Escutem bem, senhores,
Escutem bem, porque querem tirar o foco do povo de Deus. Povo de Deus, muito cuidado, querem desviar, irmão, a atenção com um projeto chamado Projeto Bluebeam. Muito cuidado, senhores. Vejo que a relevância disso, irmão, entra muito forte neste ano que vem. Povo de Deus, muito cuidado, muito cuidado. Vejo, senhores, a queda de um avião onde estava uma pessoa muito importante. E só vi que apareceu no jornal, parecia ser um político. Senhores, que Deus tenha misericórdia, porque vejo que a elite vai fazer algo, irmão. E isso vai repercutir no mundo inteiro. Aparecia nos jornais. Obrigado. Aparecia nos jornais. Que Deus tenha misericórdia. Que Deus tenha piedade. Eu clamo a Deus, irmão, para que guarde a vida das nações. Eu clamo a Deus para que tenha misericórdia. Porto Rico, que Deus queira Porto Rico buscando ao Senhor. Vi a mão de Deus estremecer Porto Rico. Vi a mão de Deus estremecer com água as Bahamas. Vi a mão de Deus trazer um abalo. Honduras, 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 Honduras. Deus me mostrava, senhores, a nação de Honduras. Deus me mostrava a nação de Honduras. E Deus me mostrava algo, irmão, relacionado ao governo aqui. Senhores, vi uma pessoa que visitava feiticeiros, vi uma mulher visitando feiticeiros, vi uma mulher se movendo visitando feiticeiros. E essa mulher, irmão, colocava a bandeira de Honduras e eu via que queriam entregar algo na mão dela, algo que tinha muita autoridade para essa mulher, e quando entregavam isso para ela, irmão, ela pegava a bandeira de Honduras, colocava e incendiava uns pedaços de pano e fazia como um ato de bruxaria. Entregava, irmão, Honduras e fazia como um ato de bruxaria. E vi pessoas da elite dizendo, vamos colocá-la para promover nossa agenda. Deus me disse, diga ao povo de Deus que ore para cancelar toda a agenda satânica. Que eles têm planos nas nações de Honduras. Vi a elite, irmão, querendo fazer planos nesta nação. Povo de Deus, em Honduras, orem pela sua nação. Porque você vai entender que tenha entendimento para entender aquele que entende e aquele que entende. Irmão, escute bem, porque estou falando de coisas profundas. Para quê, irmão? Porque queriam usar esta nação para manifestar aqui agendas antibíblicas. Você sabe ao que estou me referindo, irmão? Homens e mulheres de Deus, orem por suas nações, orem por suas nações, orem por suas casas, orem por suas famílias. Orem por suas famílias, senhores. Costa Rica, Deus vai levantar um grande avivamento nesta nação. Está chegando o tempo de Deus para esta nação, onde Deus vai levantar um tempo de avivamento sobre esta nação. Deus está chamando a atenção de Ricardo Arjona. Ricardo Arjona. É tempo de que ele volte para o Senhor. É tempo de que ele volte para Deus, a Deus. É tempo de que ele volte para Jesus. É tempo de que ele volte para o Senhor. É tempo de que eles voltem para Jesus. Cuba. O povo de Cuba deve sair às ruas, mas não para protestar e sim para fazer um jejum. Para fazer um jejum, irmão. Para fazer um jejum. Para fazer um dia, pelo menos, de humilhação. Um único dia de humilhação diante de Deus. E Deus, senhores, vai derrubar o faraó. Deus vai derrubar esse faraó. Deus vai derrubar essa estátua de Nabucodonosor que por muitos anos eles mantiveram lá em cima. Japão, veja o tsunami. Japão, veja o tsunami. Que Deus tenha misericórdia e oro ao Senhor para que Deus tenha piedade. Obrigado. Tem um cantor de música urbana chamado Peso Pluma.
Esse homem deve buscar a Deus, a Deus. Porque o diabo vai querer fazer um atentado contra esse homem, esse cantor, Peso Pluma, e pessoas do seu círculo, do seu grupo, do seu círculo. Eles devem buscar a Deus, pois o que não conseguirem com ele, tentarão com pessoas próximas. Esse homem que busque a Deus, o Senhor Deus está chamando a atenção do Equador. O Senhor quer reduzir os índices de violência nesta nação, o Senhor quer deter os índices de violência aqui. Mas vocês têm que se voltar para Jesus, têm que se voltar para o Senhor, têm que fazer o evento no estádio, como o Senhor disse. Não estou falando, irmão, de um simples eventozinho, estou falando de algo, irmão, para Deus, algo de coração, algo de avivamento, de verdade. Deus está chamando a atenção, senhores, de muitas nações. Deus está chamando a atenção de vocês. Peru. Ei Peru. Veja o juízo de Deus sobre essa mulher. Há uma mulher e ela é uma política. Obrigado pela sua crítica. Sabe o quê? Eu acho que... Veja um julgamento muito forte sobre essa mulher. E o julgamento de Deus vai cair sobre ela, senhores. E há coisas que, mesmo que não passem pelas mãos de Deus, vão passar pelas mãos dos homens, vão passar pelas mãos de Deus. Porque com a justiça divina, irmão, ninguém pode. E essa mulher, irmão, eu a vi em visão e parecia a presidenta do Peru. Essa mulher, preste atenção. Essa mulher, eu via algo nela, irmão, e havia um plano. Preste atenção. Obrigado. Havia como um plano, eu vi como um plano que essa mulher queria fazer algo, que o povo ia ficar descontente. Mas saberão que Jeová é grande, irmão. Saberão que Jeová é grande. Deus me disse, minha igreja tem que encher suas lâmpadas, minha igreja tem a lâmpada que está destruída, minha igreja tem suas lâmpadas que estão vazias, minha igreja tem suas lâmpadas que não estão cheias, minha igreja transborda teu cálice. Igreja, transborda teu cálice, o Senhor Deus quer que você encha teu cálice de azeite, porque vejo que está vazia. Deus me mostrou, irmão, o estado de nós, da Igreja de Cristo, e não estamos bem diante dele. E hoje eu digo como Daniel, voltemos para Deus. Não vou dizer voltem, vou dizer voltemos, porque todos pecamos diante de Jeová. Senhores, o tempo do avivamento de Deus está chegando. E há pessoas que, se não estiverem preparadas, o Senhor vai tirá-las. Vejo muita morte de muitos ministros reconhecidos no altar, senhores. Vejo morte de ministros reconhecidos, homens de altar, pessoas famosas que você conhecia. Jeová, irmão, vai tirar muitos, vai levar para outro lugar, vai, senhores, matar. Por quê? Porque está chegando o tempo do avivamento e tem gente que não está preparada e Deus vai limpar os seus altares. Muitas falsas profecias, profetas que andam por aí nas redes sociais. Baixa, lembre-se que as coisas de Deus são sérias. Vejo mortes de familiares, de pessoas próximas a eles, vejo mortes, senhores, de muitas dessas pessoas, vejo acidentes. Tem gente, irmão, que não sabe no que está se metendo, não sabe que pode brincar com tudo, não sabe que pode levar tudo na brincadeira. Menos o nome de Deus, porque ai daquele que toma o nome de Deus em vão. Ai daquele que toma o nome de Deus em vão. Tem uma mulher chamada Paloma San Basilio.
Para essa mulher, Deus está dizendo para que ela volte para Jeová. Para essa mulher, Deus está dizendo para que ela o busque. Veja um abalo para o Texas. Veja um abalo para o Texas, nos Estados Unidos. Deus está chamando a atenção do Texas. Este momento de gerar comitivas, um belo supírio irui biludo. Simplesmente não querem compromisso com Deus. Igreja de Cristo, é tempo de jejuar, é tempo de orar, é tempo de voltarmos para Deus. É tempo de buscar o rosto do Senhor, é tempo de buscar o rosto de Jeová. É tempo de buscar o rosto de Jesus. É tempo de buscar o rosto de Jesus, de buscar o rosto do nosso Salvador Yahvé dos exércitos. Porque vejo pessoas que, infelizmente, sei que por não ouvir a voz de Deus vão perecer. Por não ouvir a voz de Deus, já no ano que vem não vão estar aqui conosco, na terra. Vem dias difíceis. Senhores, cuidem dos seus filhos, cuidem da sua família, porque havia ataques da elite para desaparecer de novo, irmão. Um ano intenso em desaparecimentos de crianças. Sabe para quê? Pelo mesmo motivo que Deus me mostrou em 2024 que ia acontecer em 2025 e aconteceu do mesmo jeito. Sabe para quê? Para usar nos rituais, irmão, para culto satânico, que o Senhor repreenda o inimigo. Estou falando claro, estou falando muito claro. E tem gente que você segue, que são cantores, que são presidentes, que são políticos, que são atores e pertencem a essa seita. São esportistas. São esportistas, senhores. Vi um acidente envolvendo um famoso jogador de futebol que Deus me mostrava, irmão. Deus me mostrava, irmão, esse acidente. E Deus está fazendo um chamado geral para que as pessoas se voltem para Deus, para que as pessoas se voltem para o Senhor. Hoje, então eu convido você a se voltar para o Senhor. Vamos nos voltar para Deus, que o ímpio abandone seu caminho e o homem iníquo seus pensamentos. Volte-se para Jeová, que terá misericórdia e o perdoará. É tempo de nos voltarmos para Deus, é tempo de buscar o rosto do Senhor agora, mais do que nunca, é tempo de buscar o rosto de Deus. Agora, porque vão chegar dias em que as pessoas não vão ter contentamento, em que as pessoas não vão ter, irmão, alegria, vão ter sede e fome, não de comida nem de bebida, mas da palavra de Deus. Eu clamo a Deus para que esta mensagem chegue a muitas pessoas, para que você ore pela sua nação, porque há coisas dessas que Deus está me mostrando para que você ore. E não aconteça, para que clamemos e não ocorram, mas outras ainda vão se cumprir. Saúdo você, meu irmão e profeta, Dione de la Rosa. Convido você a me seguir no Facebook para oração, como Dione de la Rosa, no Instagram como Profeta Dione de la Rosa e no TikTok como Profeta Dione de la Rosa. Se alguém te escrever pedindo dinheiro, não somos nós. Nossas contas oficiais têm muitos seguidores, não temos orfanatos e não pedimos dinheiro. Então, muito cuidado, porque há pessoas sem escrúpulos com contas falsas, cometendo fraudes. Então tenham muito cuidado. Nosso ministério não pede dinheiro e geralmente nossas contas têm muitos seguidores. Então, se inscreva se ainda não se inscreveu. Deus te abençoe e Deus te guarde. Shalom Ubra.